Olá pessoal, meu nome é Clovis, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos abordar as principais diferenças entre fazer o caminho de Santiago de bicicleta convencional versus fazer o caminho de Santiago com uma bike elétrica, que eu vou chamar algumas vezes de e-bike. Vale a pena lembrar logo no início que as e-bikes elas são de pedal assistido, elas não são motocicletas elétricas. Isso significa que é preciso você pedalar para a bike andar, senão a bike não anda, tá? Então não é, eu vou fazer o caminho de Santiago de bicicleta elétrica e não faço esforço nenhum. Muito pelo contrário, eu vou mostrar nesse vídeo alguns detalhes sobre esforço físico. Então eu vou discutir aqui algumas diferenças mecânicas entre as duas, a relação de marchas, peso, depois eu vou falar sobre a pilotagem das bikes, como foi pedalar essas bikes e como que elas encararam trilha, ladeira, descida, pedra solta, estrada. Também vou falar sobre as diferenças de planejamento da viagem, inclusive das etapas, tá? Com diferenças de preço da bike e tudo mais, os preços de hoje. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2022. Também vou dar dicas de como fazer a bateria durar mais, diferenças entre desgaste físico da bike convencional e da bike elétrica. E no final eu vou dizer se o peregrino ou bicigrino que faz o caminho de bike elétrica recebe a Compostela e se, na minha opinião, se o peregrino merece a Compostela, né? Então vamos lá. Em 2018 eu fiz o meu primeiro caminho de Santiago de Compostela e eu fiz com uma bicicleta convencional. Eu decidi fazer o caminho em setembro de 2017 e tive um ano para me preparar para fazer o caminho. Em 2021, o caminho aconteceu conversando com meu amigo Denis no dia 15 de setembro. A gente falou sobre o caminho de Santiago, acabamos decidindo fazer o caminho aí há 15 dias depois dessa conversa que eu tive com ele. Então, eu tava pedalando na época, mas eu sabia que eu estava longe, nem eu, nem o Denis, nós não estávamos preparados para pedalar o caminho de Santiago. E foi aí que eu decidi fazer o caminho de bicicleta elétrica. E no dia 3 de outubro nós saímos aí de São Jean-Pied-de-Port e encaramos os Pirineus aí na direção de Santiago de Compostela. Vou falar um pouco então agora sobre as bicicletas, né, que a gente alugou, as diferenças entre a bicicleta que eu aluguei em 2018 e a bicicleta que eu aluguei elétrica em 2021. Tá? Então em 2018 eu aluguei uma Specialized Chisel, que é uma excelente mountain bike, hardtail, quadro de alumínio, com aro 29 e um câmbio Dior com 36 e 22, duas catracas na frente de 36 e 22, e duas coroas, né, na frente de 36 e 22 e 9 velocidades atrás de 11 a 36. Era uma excelente marcha para subir ladeira e tudo mais. E essa bicicleta ela pesava em torno de 12 quilos. Tá? A bike elétrica em 2021 também era mountain bike da marca Focus modelo Jarif mountain bike, e também era uma hardtail com aro 29, quadro de alumínio. A bateria dela era de 625 watts, o que é uma boa bateria, com motor Bosch de quarta geração. A coroa anterior era uma coroa fixa de 36 e o cassete posterior eram de 9 velocidades que iam de 11 a 48. Ambas as bikes, tanto em 2018 quanto em 2021, vieram com dois alforjes impermeáveis da marca Ortlieb, vieram também com ferramentas básicas, duas câmeras de ar, bombas de ar, aquelas chavinhas, aquelas multi-tools, né? E esse kit pesava por volta de 3 quilos, né? Então, a diferença de peso de uma bike para outra é a seguinte: a bike convencional pesava 12 quilos mais 3 quilos de acessórios. Eu levei por volta de 9 quilos na minha primeira peregrinação. Então a gente teve aí um total de mais ou menos 24 quilos pedalando na bike convencional. A e-bike estava pesando 22 quilos, mais os 3 quilos de acessórios, e eu levei 12 quilos de bagagem, pois eu incluí um drone, câmera 360, baterias extras, carregadores. Então eu fui mais pesado da segunda vez, e o peso total da bike com alforge e equipamentos e tudo mais ficou em 37 quilos.
O preço do aluguel. Então, olhando hoje no website do Bicigrino, que foi aonde eu aluguei as duas bikes, e eu não sou patrocinado pelo Bicigrino, mas foi aonde eu tive uma boa experiência, então eu recomendo, inclusive vou colocar um link aqui na descrição abaixo, para quem estiver interessado em alugar bike na Espanha. Lá a bicicleta convencional para 15 dias sai por 400 euros. E a e-bike para 15 dias sai por 560 euros. Em ambos os casos você precisa dar um depósito de 200 euros que o Bicigrino te devolve poucos dias após o retorno da bike. E devolve mesmo, porque me devolveu nas duas últimas vezes. A diferença, então vou falar agora um pouco sobre a diferença de pilotagem entre a bike convencional e a e-bike. Então, tanto a bike convencional quanto a e-bike, elas são mais difíceis de manobrar quando você carrega os alforjes cheios, né? Então, se você nunca pedalou com um alforge, leva um tempinho para você se acostumar, mas também não é nenhum absurdo. Nas descidas técnicas, pedra solta, barro, aquela coisa toda, a bike convencional, na minha opinião, leva vantagem. E eu falo na minha opinião porque é a opinião de um ciclista que eu não sou um profissional, eu não sou um cara doente por bicicleta, nada disso. Eu gosto muito de pedalar, mas eu não sou aqueles caras, nossa senhora, eu tenho que fazer um pedal e não sei o que. Não, não é assim não. Então, assim, eu sou um ciclista, como é que se diz? De final de semana, vamos dizer assim. Pedalo durante a semana também, mas eu também não sou tão aficionado por bicicleta. Então, na minha opinião, a bike convencional, ela levou vantagem em direção à bike elétrica para pilotagem, tá? Porque é uma bike mais leve e tudo mais. Apesar que ambas as bikes, né, tanto a elétrica quanto a bike, a e-bike, você tem, quanto mais técnica você tem para descer trilha, melhor, ok? Você precisa ter técnica também, não é só porque a bike é elétrica ou porque, enfim, a bike não vai sozinha, né? Então a e-bike, ela, na minha opinião, ela teve mais dificuldade para descer, para pegar descidas técnicas. Isso ficou bem aparente logo depois da descida do erro que eu fiz saindo de Roncesvalles, que é uma descida bem técnica e estava molhada, porque tinha chovido muito no dia anterior. Já nas subidas, a e-bike é sem dúvida melhor em todos os quesitos. Sobe melhor todos os tipos de ladeira, estrada, trilha, terra, barro, pedra, o que seja. Na minha opinião, a grande diferença entre as duas bikes está exatamente aí, nas subidas. Mas mesmo assim é importante ter habilidade em trechos técnicos, porque com mais potência você também tem uma chance maior de errar e acabar caindo mais rápido, né? E se machucando mais. Então precisa ter uma certa técnica. A potência da bike não substitui a sua habilidade, tá bom? E técnica para pegar a trilha. Então, um pouco sobre planejamento. O planejamento é uma síntese de tudo o que eu apresentei até agora. É preciso ter bastante disciplina para fazer o caminho com uma bicicleta elétrica. A altimetria e terreno precisam ser estudados com mais detalhe para você não ficar sem bateria, ok? E aí vem a pergunta, mas não dá para pedalar sem assistência, sem desligando o motor? Sim, dá. Na verdade, eu pedalei grande parte do caminho sem assistência. E usava o motor, ou a bateria, ou a assistência quando estava em ladeiras, tá? Geralmente, antes de você alugar uma bike elétrica, é comum ter a seguinte dúvida: quantos quilômetros essa bateria aguenta? Muita gente me perguntava isso no caminho. É bicicleta elétrica, quantos quilômetros você consegue pedalar? Pois é, isso é bem relativo, porque a subida dos Pirineus, por exemplo, eu vou pegar dois extremos, tá? A subida dos Pirineus de 27 quilômetros, eu quase cheguei em Roncesvalles sem bateria. E terminei o trajeto de Carrión de los Condes a León, que foram 111 quilômetros, sem problema nenhum com bateria. Então, por isso, quando você for planejar os estágios da sua peregrinação, não observem somente a quilometragem. Né? Muita gente fala, essa bateria você roda 100 km. Roda, mas não são 100 km de Pirineus, não são 100 km com uma altimetria severa. Tá? São 100 km de reta, numa condição ideal e tudo mais. Né? Mais ou menos a meseta. Né? Então, assim, quando você pega um trecho com pouca altimetria, você basicamente pedala sem assistência. Porque o motor da bicicleta ela só te dá assistência até 25 km por hora.
Então, subir uma ladeira com uma bike com 37 quilos, com uma coroa fixa de 36, é bem difícil. Se você se morrer o motor, se morrer a bateria. Por isso vai aí a dica como você pode gastar menos bateria durante os pedais longos se você alugar uma e-bike, ok? Então tem duas formas práticas de você fazer isso. A primeira é simples, não tenha pressa, usa menos assistência e diminui a velocidade, aí a bateria vai durar mais. A segunda é um pouco mais técnica, é aumentando a cadência, né? Você tem que girar mais, aumentando o giro, né? Aumentando a cadência e usando marchas mais leves. Fazendo isso, você força menos o motor da bike, usando menos bateria, tá bom? Como eu dizia sempre para o meu amigo Denis na subida dos Pirineus, cadência e paciência, que chegamos lá. E precisamos de bastante paciência ali. Outra coisa que você também precisa se preocupar quando está com uma e-bike é carregar a bateria quando você chega no albergue. Então, na maioria das vezes, eu tirava a bateria da bike e deixava carregando durante a noite toda, para ter certeza que no dia seguinte tinha carga o suficiente. Já na bike convencional, a distância percorrida está diretamente proporcional ao seu preparo físico. Então, se você está bem preparado, você faz mais. Se você não está tão preparado, você faz menos, vai mais devagar, mais rápido, enfim. Então, se você está preparado com uma bicicleta convencional, você vai longe. Com uma bicicleta, uma e-bike, nem sempre, porque você está aí à mercê, muitas vezes, da assistência da bike e da altimetria que o terreno te apresenta. Tá? A e-bike ela foi ótima em todas as grandes subidas do caminho. Todas. Os Pirineus, assim, eu não consigo fazer os Pirineus, eu não tenho, assim, muita gente, eu vi muitos ciclistas subindo os Pirineus de bike convencional, né, e quase morrendo nas subidas dos Pirineus. Mas eu não consigo me ver subindo os Pirineus numa bicicleta convencional. Tanto é que da primeira vez eu subi os Pirineus andando e peguei a bicicleta alugada em Roncesvalles. Dessa segunda vez, como eu fui de bike elétrica, eu falei, vou subir os Pirineus de bike elétrica. Fui subir e a subida dos Pirineus foi ok. Então, Pirineus foram ok, Sebreiro foi ok, subida de Castro Heres, Cruz de Ferro, Alto do Perdão, todas elas a e-bike foi sensacional. Se eu fizesse novamente com uma e-bike, a única coisa que eu mudaria seria despachar a mochila antes de subir os Pirineus para não ficar preocupado se a bateria vai acabar ou não. Mas nas demais grandes subidas do caminho, a e-bike foi tranquilo, foi muito boa mesmo. Em relação ao esforço físico, eu pedalei com o GPS Garmin, né? Para aquelas pessoas que falam assim, e-bike você não faz esforço físico, você não pedala, né? Então vamos lá. Em relação ao esforço físico, eu pedalei com o GPS Garmin usando o monitor de batimento cardíaco. Eu vou usar dois exemplos extremos aqui para ilustrar o esforço, tá? Como eu usei da outra vez. No primeiro dia, que foi a subida dos Pirineus, o pedal foi de 27 km, a média de batimentos foi 150 batimentos por minuto, chegando até a máxima de 180. Lembrando que eu tenho 48 anos e a minha frequência máxima cardíaca deveria ser de 172. Então eu me esforcei bastante. Isso mostra aí que não é fácil. Eu vou e-bike é fácil, né? Não, não é fácil, tá? É mais fácil do que se fosse uma bicicleta convencional, sem dúvida, principalmente em ladeira. Mas não é uma coisa fácil, tá? Já no dia que eu pedalei uma maior quilometragem, que foi o que eu usei menos assistência, a média de batimentos foi de 123 batimentos por minuto, com a máxima de 150, ok? E esse foi o trecho que eu fiz de Carrión de los Condes até León, que foi um trecho de 111 quilômetros. Então sim, a bicicleta elétrica ajuda demais nas subidas. Eu não tenho dúvida em relação a isso, mas não é uma coisa assim muito fácil, tá? Para terminar, quem faz de bike elétrica merece a Compostela? Na minha opinião, absolutamente sim, merece a Compostela. Pois não é fácil você pegar uma bicicleta elétrica e sair pedalando para fazer o caminho. Você precisa, o investimento é maior, a logística é maior. A bicicleta elétrica, ela pode não ser tão difícil como uma bicicleta convencional, mas com certeza você tem um esforço muito maior do que se você fizesse de cavalo, por exemplo. E se você fizer de cavalo, você recebe a Compostela, né?
Uma outra pergunta, né? Eles conferem a Compostela para quem faz de bike elétrica? Porque a gente vê muita coisa conflitante aí na internet. E a resposta é sim. Pelo simples fato que eles não te perguntam se você fez de bicicleta elétrica. Agora, antes de você entrar no prédio para pegar a Compostela, a partir acho que do ano passado mudou um pouco o sistema. Então agora você vai precisar baixar um aplicativo, escanear um código para você preencher um formulário. Nesse formulário, eles têm as opções do método que você fez a peregrinação. Então não é discriminado se é bike convencional ou bike elétrica. E quando eu estava lá para entrar no prédio lá que você tira a Compostela, eu pensei, falei assim, meu, se chegar lá e o cara perguntar para mim, você fez de bicicleta convencional, você fez de bicicleta de elétrica, como é que você fez? Eu simplesmente vou falar a verdade. Se ele chegar para mim e falar, olha, não dá para te dar a Compostela que você fez de bicicleta elétrica, ok, não tem problema. Eu não fui fazer o caminho para pegar a Compostela. A Compostela faz parte do caminho, mas não é assim, se eu não pegar a Compostela, isso vai ser um desastre. Não, de forma nenhuma. Eu vou chegar lá e falar a verdade. Chegou lá, na hora, o cara me perguntou meu nome, perguntou minha data de nascimento, conferiu alguns dados ali do negócio que eu preenchi online, e só isso. E me deu a Compostela. Então, beleza. Ótimo, muito obrigado, fiquei feliz. Peguei a Compostela e peguei o certificado de quilometragem, né, de percorrer o caminho e tudo mais. Tanto eu quanto o Denis foi isso. Mas eu não fui lá para tentar enganar o pessoal. Não, se me perguntar, eu vou falar que foi de convencional. Não, não, não. Se me perguntar, eu falo foi elétrica. Mas ninguém me perguntou. No questionário também ninguém pergunta isso. Então foi isso, tá? Então recebi a Compostela, sim. Ah, e eu acho que foi muito bem merecido. Mas também não ia ficar chateado se ele falasse: não vou te dar a Compostela que você fez de barco. Mas me dá a Compostela, então não dá a Compostela. Eu já tenho uma Compostela de 2018, né? E eu acho que o maior badge, assim, o maior símbolo do caminho são aquele como é que se diz? É aquele passaporte do peregrino com todos os carimbos, né? Aquilo lá é muito legal. Enfim, fiquem ligados aí no canal, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e é isso aí. Um grande abraço a todos e bom caminho.